bem? Então vamos começar hoje a nossa correção da lição de casa, página 45 a 46 da didática. Vocês tinham que ler aí um pouco antes, na página 43, a entrevista Família não é democracia. Lê a entrevista que fizemos com Mário Sérgio Cortella. Cortella é uma pessoa muito estudiosa, né? Um dos poucos filósofos ainda contemporâneos, que não é a Anitta. Vamos lá. 1. O site Canguru tem o seguinte lema: criando filhos melhores para o mundo em São Paulo. A. O entrevistado escolhido é pertinente para um site que tem esse lema? Justifique. Sim, pois o entrevistado acabou de lançar um livro sobre família, né? Ele vai falar, então, do livro Família não é democracia. Letra B. Qual é o conteúdo presente na introdução do texto? Na introdução, traça-se um perfil do entrevistado, destacando a formação dele, né? Se você ainda não destacou o primeiro parágrafo, pega sua marca-texto, junto comigo, destaca lá o fragmento de Mário Sérgio Cortella até sua prioridade, destaca lá. Porque vai falar do currículo dele, que ele é filósofo, escritor, palestrante, professor, doutor, enfim, ok? Um breve resumo mesmo da carreira dele. 2. De que modo a entrevistadora se preparou para a entrevista? Ela leu o livro lá, ela leu a obra Famílias, Urgências e Turbulências, fez um roteiro de entrevista, de pergunta, para que pudesse ter uma troca de informação entre os dois. 3. Todas as perguntas foram escritas antes ou alguma delas surgiu com base em uma resposta? A maioria foi escrita antes, né? Quando a gente fala em entrevista, normalmente a gente cria uma pauta para ela antes. Mas pode ser que durante o contexto tenha abertura para você conectar alguma coisa que o seu entrevistado disse. Então, vamos lá. 4. Observe a apresentação gráfica da entrevista. Qual é o tratamento gráfico dado às perguntas? Ela está escrita de cor diferente. Olha aqui, ó. Ela está em laranjinha, vermelho, né? A pergunta e a resposta está numa outra cor, em preto. B. Por que algumas falas do entrevistado estão destacadas com sombreamento colorido? Para justamente trazer um maior impacto dessa fala, uma maior relevância. 5. Ouça uma entrevista na rádio, na TV ou na internet e compare com a que você acabou de ler para tanto siga o roteiro abaixo. A. A entrevista oral apresenta uma introdução? Ela é parecida com a entrevista lida? Normalmente, elas têm um tracejado, aí, um traçado de perfil, independente da escrita e da fala. Eu tenho que apresentar quem eu vou entrevistar. B. As perguntas foram elaboradas previamente ou feitas de improviso? Então, é opcional aí, depende da entrevista que você tá analisando, mas via de regra, quando eu vou entrevistar alguém, eu crio uma pauta, né? Eu tenho pelo menos algumas perguntas pré-definidas. C. Há um fechamento para a entrevista em caso de afirmativo que é dito nele. Na entrevista escrita, se encerra com a resposta do entrevistado, né? Quando eu falo de uma entrevista falada, normalmente eu agradeço a pessoa, agradeço o momento que ela teve comigo, de troca e tudo mais. Vamos seguindo aí, então vocês tinham que responder aquelas perguntas, e aí a gente já vai direto para a parte do artigo de opinião, né? Na página de número 51 e 52. Aqui era para ler, então, se você não fez, a gente faz agora rapidamente, de uma forma bem leve. O primeiro parágrafo é o parágrafo que dá a ideia de contextualização, de introdução. Então, destaca aí no seu texto, de há pouco mais de uma semana até pública. Escreve lá, introdução. Os próximos parágrafos, do segundo ao quinto parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, é a parte do meu desenvolvimento, né?
Então, destaca de outra cor lá. Destaca, vou destacar de verdinho, o meu desenvolvimento. E aqui, ó, se a gente for ver, o 6º e o 7º, que são os 2 últimos, são a conclusão. Destaca de outra cor, escreve conclusão. Beleza? 2. Explicite qual é a questão polêmica do artigo, a relação entre espaços públicos e segurança pública. Então, é justamente o que ele está falando lá, convivência e segurança pública. Diretora executiva do Instituto Igarapé, mestre em estudo de conflitos e paz pela universidade. Ela vai falar, então, há pouco mais de uma semana, lidamos com a angústia de ter assistido parte importante de nossa história construída pelo fogo, tananã. Letra B. Registre com suas palavras o argumento utilizado para a autora para defender o posicionamento. Então, ela defende que os espaços públicos favorecem uma sociabilidade e a criação de comunidade, de laços de amizade, ok? Ela fala que a convivência coletiva pode prevenir a violência, pode trazer mais correlação entre as pessoas. C. Para a autora, no que diz respeito à preservação de espaços públicos, o Brasil faz o contrário do que se pratica nas experiências internacionais bem-sucedidas. Então, a questão de, quando eu falo, né, de convivência coletiva, de comunidade, de distanciamento social, meio complicado, né? No Brasil, a gente tem ainda um pensamento muito fechado. Assinale a alternativa correta. A única correta é a letra B. A coesão entre os parágrafos é obtida por meio da manutenção da temática. Então, quando eu mantenho, é basicamente assim, estou mantendo o mesmo tema para ter a estrutura de texto condizente, coesa. Vamos lá. Então, chegamos na parte do Organize as Ideias. Complemento nominal é o termo preposicionado que completa o sentido de um nome, um substantivo, adjetivo ou advérbio. Nessa unidade que nós vimos de complemento nominal, o meu termo e a preposição estarão juntas. Eu preciso ter a preposição. Lembra que nós vimos as preposições essenciais, né? Então, é necessário as essenciais e as acidentais. Então, é necessário que tenha uma preposição para ter um complemento nominal. 2. Analise a frase. Nós estamos certos de sua compreensão. E resolva as questões propostas. Lembra que acabei de falar da preposição? Olha ela aqui, de. Então, o complemento nominal é de sua compreensão. Nesse caso, o complemento completa o sentido de um adjetivo. Nós estamos certos, da certeza, entende? Da característica de que nós estamos. 3. Assinale a frase em que há a oração subordinada substantiva completiva nominal. A única que é a letra C. Os estudiosos de notícias falsas negam a hipótese de que elas sejam um fenômeno exclusivo da internet. 4. Complete as lacunas usando a preposição ou a contração adequada. Se você ainda tem dúvidas sobre preposição, contração, conjunção subordinativa, localiza no YouTube a nossa videoaula pronta sobre esse assunto, ok? A sociedade não pode manter-se alheia ao discurso de ódio, ok? Letra B, a Organização Mundial de Saúde entende que o vício em videogames configura uma condição de doença. Letra C, as notícias falsas sobre saúde são cruéis com as pessoas. Letra D, a maioria dos cidadãos está disposta a rever. Letra E, os plásticos descartáveis são incompatíveis com a segurança. F, a vítima da notícia falsa se mostrou generosa com o agressor. E letra G, a crítica aos autores da notícia falsa surtiu efeito. Chegamos na hora do estudo, a educação como antídoto, às fake news. Então, vai falar da questão, né, em relação à educação voltada para esse contexto de fake news. Temos até subtítulos aqui, intertítulos, né, no meio do texto, falsas e não tão falsas, a armadilha da falsificação, educação como caminho, ok? 1. Associe os tipos de notícias falsas à sua definição. A para notícia caça-cliques, então a A tem finalidades comunistas. B, notícias tendenciosas,
têm finalidades políticas. C. Notícias paródicas são prejudiciais quando veiculam preconceitos. E D. Notícias híbridas têm chamadas sensacionalistas que distorcem o conteúdo do texto. Então, ficou a lacuna aqui do lado D, C, B e A. Dá um print aí, vou esperar um minutinho para você fazer a resposta. Número 2. Em sua opinião, qual desses tipos de notícias falsas está mais ligado ao discurso de ódio? Bom, depende do contexto, é pessoal a resposta. A sugestão do livro aqui são as caça-cliques, ok? Porque vinculam aí um preconceito, uma condição de relação negativa com o próximo. 3. Segundo o texto, o direcionamento de notícias falsas não é aleatório. Qual é o principal fator para esse direcionamento? Os algoritmos direcionam as notícias falsas com base nas escolhas feitas. Sabe quando você está no Google, aí você vê uma coisa que você gosta muito, uma blusinha, vai. Aí você entrou e olhou. Aí quando você está no Instagram, vai aparecer 50 vezes várias propagandas de blusinha, a mesma coisa. Então o algoritmo das mídias sociais, da internet, do Google, identifica que você tem interesse por aquele perfil de notícia, que nem muitas vezes é certa, e aí acaba compartilhando com você novamente. 4. Qual é a tese da autora? A autora defende no último parágrafo, lembra que eu falei para vocês que a tese, já em aula e também em algumas correções, a tese pode vir em 2 momentos, ou no segundo parágrafo ou no último e antepenúltimo. Nesse caso, ela apareceu no último. Ela fala lá, a tese que a autora defende no último parágrafo é que o melhor caminho contra a fake news é uma educação que desenvolva a sutileza da sensibilidade, a arte do cuidado. Então, na realidade, se você quiser destacar o último parágrafo e correlacionar lá com a 4, também está correto. É isso. Espero que você tenha realizado a correção. Lembre-se, fazer as correções são essenciais para o seu aprendizado. Bons estudos e até a próxima videoaula.